bem-vindos ao Melhor da Tarde. Uma ótima semana para todos nós. Hoje, mais uma vez, a doutora Raquel está com a gente. Doutora Raquel, que é delegada e diretora da ADEPOL, Associação dos Delegados de Polícia do Brasil, para falar de muita coisa. Aproveite. Tem dúvidas em relação à nossa segurança? Aproveita e manda suas perguntas, né, doutora Raquel? Com certeza. Muito obrigada, Kátia. Sempre uma honra estar aqui nessa bancada de respeito. Obrigada, a honra é a nossa. Agora, Alex. Ó, já tem um crime bom aí pra doutora ver também, né? Olha esse novo assalto, categoria nova. Categoria nova, uma nova modalidade, porque eles são perversos e inteligentes e usam pro mal, claro. Essa cena, chefe, que a gente já vai ver, a pessoa tá vindo com a moto e, ó, ele empurra a pessoa primeiro. O bandido derruba a moça na rua. Derruba a vítima na rua. Aí depois disso, além de pegar a moto, o comparsa vem e pega todo o resto. Celular, carteira. Acredita nisso? É surreal. Tá com o pé na moto, a pessoa cai, ele vai lá e assalta, faz o que ele quiser. Ele vai lá e assalta. Essa cena é assustadora. Tomara que essa moda não pegue. Mas assim, você imagina, você tá passando já com medo, né? Que você Sabe o vê. que eu acho? Hoje em dia tá valendo tudo. Esse que é o problema. É isso. Vale qualquer coisa pra atingir o objetivo. Só o que não vale mais é a vida, né? Não tem pra eles não tem a nossa Pra vida, eles, não. Apesar que a deles é garantida. Tem tanta gente que deles defende o bandido, olha lá. Agora você vê, os bandidos... Fugiram e deixaram a deles, que era roubada já. É. Então eles só vão trocando. Fizeram um upgrade. Eles vão fazendo as vítimas novas e vão fazendo os rolezinhos deles, né? Ah, agora cansamos dessa moto, vamos pegar outra. E aí você pensa que o rapaz estava ajudando a moça a levantar? Não, tava Tava roubando o que faltava. É o comparsa. Porque um pegou a moto e a outra pegou. Olha. O outro pegou o celular, pegou tudo. Isso, pra vocês terem uma ideia, a gente foi lá no bairro Alto do Cristo, em Sobral, interior do Ceará. Aí você pensa Já assim... tá assim no interior do Ceará? Pois é, essa foi uma cidade O mundo tá pequena, perdido. mais pacata. Não. Ave Maria. Tá Triste fácil demais. não, hein? Então, se não bastasse todo o resto, agora corre esse risco de você se machucar, se ferir todo ali, ralado no chão. Com a Se a pessoa brutalidade. se machuca, bate com a cabeça no chão, alguma coisa assim? Acho que eles comemoram até, né? Gente. E agora olha essa imagem, que impressionante, quer ver? Olha essa situação que a gente vai te mostrar. Essa imagem é assustadora. Olha isso. Eu fiquei em pânico quando eu vi, chefe. Isso é uma pessoa. É uma pessoa, uma menina. A moça ficou com um fio enroscado Foi. no pescoço, foi isso? Uma menina de 13 anos, ela acabou sendo arrastada pelos fios de energia depois que um caminhão derrubou os cabos em um cruzamento. Olha lá. O caminhão passou, derrubou o cabo de energia, o cabo enrolou na garota, Sim. o carro foi embora, porque nem percebeu que estava Não. arrastando alguém, e arrastou ela por metros. Arrastou ela por alguns metros. Gente, felizmente, tá bem. Gente, mas é obra divina, né? Obra Porque divina. se não fosse divina, Milagre. pelo amor de Deus. Milagre, milagre. E a agonia desse rapaz segurando a menina, tentando soltar o cabo? Ele que estava numa moto, quando ele viu, ele correu para ajudar. Você imagina o desespero para segurar o sangue frio, que você não sabe se segura, se acompanha, Porque né? nessa hora você não pensa. Não, você vai Você no vai lá e imediato. segura e tenta fazer o melhor no caminho. No imediato. E o rapaz demorou, a pessoa que estava dirigindo o carro demorou para parar, né? Demorou para parar. E você sabe que isso foi, eu até tô pegando aqui o lugar certinho, Mandaguari, no norte do Paraná. Mas a imagem, Deus. assim, é impressionante. A gente viu, ficou assim, desesperado, porque você não imagina que a pessoa vai sair bem, né? Assim, apesar do Não sei susto e como do trauma. ainda não se coloca em todas as principais vias. Sabe aquele marcador para o caminhoneiro saber se está passando na altura ideal ou não? É. Ó, vamos longe. Aqui é a ponte da Cidade Jardim. Está sendo toda reformada por quê? Porque no tudo mínimo batendo. algum caminhão passou, acabou com uma estrutura, a estrutura do lado de quem está saindo aqui da Band, indo para a Cidade Jardim do lado direito, acabou com a estrutura da ponte. Estão refazendo toda a estrutura de Toda a ferro. estrutura, porque a ponte fica completamente comprometida. E não é uma, duas, são várias histórias de caminhões que param, agarram, quebram. Milhares. São Paulo e outras cidades acontece muito, mas essa foi uma fatalidade. Imagina o cabo. Nossa Você Senhora. tá passando na rua, aquele cabo de energia. Nossa. Não é muita fatalidade, né? Graças a Deus, fatalidade seria se não fosse previsível. Mas é só a pessoa prestar atenção, né? Mas não presta, então não adianta. Acho que é a certeza da impunidade, né? Acho que é o valor da vida, né? Sei lá. Vamos para outra história? Chefa do céu, essa é assim, é uma novidade que já é infelizmente conhecida de outros... A gente tá em qual, chefe? Desculpa. A 17. 17 eu fui para 13, não sei porquê. Mas essa 17 também é algo assustador. A gente acompanhou na semana passada a operação onde este policial militar acabou morto durante o confronto com os traficantes no Guarujá. Ele foi abatido, né? Ele foi abatido.
E tinha um sniper, é sniper, não é? É sniper. Uhum. Tinha a 50 metros, pelo menos falaram, um traficante que ele atirava como se fosse um sniper a Sim. longa distância, acertou no peito do rapaz e na mão de um outro policial. Foi na mão do que cabo. disseram, né? E esse aí foi por baixo quase da axila. Ele até correu para o pronto-socorro, tentaram um atendimento, mas infelizmente não resistiu. Mais um policial morto durante confrontos com bandidos, com criminosos, um menino jovem, né? E a gente fica chocado, porque deixa a família, deixa... Filhinho de 3 anos, de 3 acho. anos, né? A gente tem a matéria com o Rodrigo Hidalgo, depois a gente volta pra gente comentar o assunto. Vamos lá. A segurança ficará reforçada por pelo menos um mês. 600 policiais da capital e do litoral fazem operações para prender os envolvidos na morte do soldado Patrick Reis. O PM da Rota, a unidade de elite da corporação, foi morto com um tiro no peito durante um patrulhamento. Foi um disparo de cerca de 50, talvez até 70 metros de distância. Nossa. Disparado por uma projétil calibre 9mm. 5 suspeitos de envolvimento no crime foram presos e um acabou morto em confronto com a PM. Tentaram abordar o indivíduo e esse indivíduo resistiu a essa abordagem. Estava armado com uma pistola .45 e esse indivíduo posteriormente foi identificado como o líder do tráfico de drogas que atua no litoral de São Paulo. O criminoso apontado como autor dos disparos segue foragido. Erickson Davi da Silva, ou Deivinho, tem antecedentes criminais por roubo e formação de quadrilha. De acordo com testemunhas, o bandido atuava na chamada contenção do tráfico na região. Era o responsável pela segurança da comunidade e também por arrecadar o dinheiro da venda de drogas. Agora, ele vai responder por homicídio e tentativa de homicídio. Com a morte do soldado Reis, subiu para 8 o número de policiais mortos em serviço esse ano no estado de São Paulo. Então, agora uma coisa que eu não entendi, até pra gente, não sei se você em casa também fica meio assim, sem saber como de fato as coisas aconteceram. Porque eu vi um vídeo que mostrava a polícia entrando na comunidade e a polícia não chegou atirando nem nada, pararam os carros para fazer a diligência. No que saíram, já foram alvejados. Foi bem isso, doutora Raquel, que aconteceu? Foi exatamente isso. Os policiais em trabalho de policiamento ostensivo preventivo foram atacados covardemente por esse criminoso. Não é um sniper, muito pelo contrário, ele teve... Foi sorte dele? Foi uma Quer dizer, sorte, né? Foi uma acertar. situação em que somente esta vez na vida ele conseguiria ter acertado dessa forma. Porque 70 metros é muito longe, não é? De 50 a 70 metros, realmente foi um fator que deu a condição para que ele pudesse acertar. Mas o que a gente tem que deixar bem claro para a população, e muito obrigado por esse espaço, é que o policial, ele está ali justamente para neutralizar essas atividades criminosas. E quando a gente vê situações de confronto, o policial, ele está atuando dentro de toda a legalidade, todo o cumprimento do estrito dever que está previsto também, não só na Constituição, como no Código Penal. O que nos deixa muito assustados justamente é a interpretação elástica favorável a esses bandidos. Essa eu não entendo, viu, sinceramente. E a impunidade que reina pode incentivar com que esses bandidos afronte os policiais. E outra coisa que eu gostaria de falar em nome dos policiais, o policial, quando ele entra para uma instituição, ele não tem um pacto de morte, fazendo parte da premissa do contrato ali de trabalho, ele ser morto porventura. Então, parece que todo policial, quando ele entra na instituição... Já sabia o que esperava, Ele tem que ter uma previsibilidade de que ser morto na atuação faz parte do seu trabalho. Isso a gente não pode admitir, Kátia. Agora, o que eu não entendi também esse rapaz que foi preso é o traficante, um dos chefes do PCC? Ele foi preso, ele foi identificado e ele se entregou. Por que ele se entregou? Eu não entendi. Estranho isso, né? Ele se entregou porque ele viu que a atuação, o cerco ali, na identificação, tanto com depoimento de testemunhas que estavam no entorno, já conseguiram identificar quem é. Ele estava foragido, porque a identificação dele já tinha sido feita. Que eu não gosto de qualificar de forma positiva esses criminosos, esses bandidos. Era um dos comparsas ali que amedrontam a sociedade no tráfico de drogas. Mas no meu ponto de vista, singelo ponto de vista,
como população mesmo, eu acho que isso mostra o quanto uma polícia com força vai ser respeitada até pelos bandidos. Porque se ele viu que a polícia já sabia quem era ele se entregou, é que sabia que o negócio ia pegar pro lado dele. Exatamente. Nenhum bandido se entrega, mesmo sendo identificado, se não tiver certeza que o pulso está sendo firme. Isso mostra que quando a gente vê uma polícia agindo de uma forma mais severa em algumas situações, tem que ser. Gente, porque se o negócio estivesse tranquilão, não precisava de nada disso, concorda? E acredito que não é a severidade, é um trabalho que não fique anulado. Muitas vezes o que a gente via era o trabalho policial sendo anulado Sim. e impedido de ser exercido na sua potencialidade. Sim. Então, muitas vezes, a atuação policial, ela tinha uma restrição, até mesmo por políticas governamentais. E o que a gente tem que entender que a essencialidade da segurança pública é proteger a sociedade e a população. Então, a polícia, ela atua para isso. É esse o trabalho Mas essa da é a polícia. função da polícia. Não. A verdade é que existe uma burocracia muito grande para o trabalho da polícia, para a polícia pegar o criminoso, prender o criminoso, e essa burocracia favorece os criminosos. Enquanto isso não for resolvido, doutora, a gente fica de mãos atadas também como sociedade, né? Sim, eu acho que a gente até... nós trabalhamos dentro da legalidade. Toda atuação policial é dentro da legalidade. Tem que ser assim, porque senão poderíamos ver excessos, né? Direitos sendo violados. Mas o que a gente não pode admitir também é o policial ser já taxado como causador da violência, porque o policial ele tá para neutralizar a violência e o crime. É essa inversão de valores que a gente não pode permitir. Sim. Agora, nesse caso, para encontrar os outros 5 que foram presos, bandidos, aí houve uma outra história paralela que algumas pessoas acabaram morrendo. E aí muita gente, aí a gente sabe como nessa hora as coisas acontecem, tem aquela leva de pessoas que quer buscar... eu estou até buscando as palavras corretas para não ser mal interpretada. As pessoas querem buscar anular uma ação efetiva de uma polícia. E aí a gente vê o quão difícil é isso, porque a gente... Quer ver um exemplo que eu vou te dar? Um amigo nosso, ele faz matérias assim policiais. Ele foi para o Rio de Janeiro e toda vez que a polícia invade a comunidade, os traficantes acabam colocando como se fosse um escudo as crianças e os idosos na frente, quando sabe que a polícia vai subir. Aí deixa eu te falar, cara, desculpa, porque se acertar, foi a polícia que acertou, a polícia tem que parar para acudir, e aí a culpa é da polícia também. E aí você começa a ver o quão importante é a gente querer enxergar as coisas de uma forma global. Um bandido, ele não vai pensar se é idoso, se é criança, seja quem for. Ele vai colocar o que tiver que colocar de barreira na frente para ele se proteger. Então, por isso, quando a gente fala que a gente precisa de uma polícia efetiva que eu digo não é chegar atirando, é fazer o que tem que ser feito para proteger a população. É simples assim. Quer ver um exemplo bobo, mas um grande exemplo? A gente ontem estava caminhando na Avenida Sumaré. Quantas vezes a gente já fez isso? Muitas. Milhares de vezes. Números. Tudo bem, já falei, a gente anda sem celular, sem nada, só com dinheiro no bolso para almoçar e pronto, tá bom. A gente caminhando ali. Na volta da caminhada, ali tem o metrô Sumaré, que passa uma ponte em cima da Avenida Sumaré, e tem uma escadaria, tinham os carros parando, fechou o semáforo, os carros pararam. Eu fico sempre de olho em tudo, vi 3 rapazinhos descendo a escadaria. 2 desceram, um ficou na meio da escadaria, um pegou alguma coisa e jogou no vidro do carro. O carro não quebrou o vidro. Eles saíram correndo. Gente, bem vestido, como o doutor Palumbo falou. Bem vestidos, você olhava, você podia dizer que qualquer um era bandido. Até a gente estava tudo no lambeito, mas eles não. Subiram a escadaria direito, rapidinho, e eu só olhando. Subiram lá, não foram correndo não, viu? Correram até o outro lado, depois subiram calmamente, foram lá para cima. Andamos uns 10 passos, tinha uma moça sentada numa... Primeiro vinha uma moça de bicicleta antes de acontecer isso, e falou uma senhora, e falou, posso acompanhar vocês? A gente, pode. Ela falou, eu ouvi uma coisa ali, eu fiquei com medo. A gente, pode, porque dá medo quando você está sozinho mesmo. Sim. Aí aconteceu isso dos meninos tentarem quebrar o vidro. Andei mais um pouquinho, fui com umas amigas minhas que eu estava, e a gente foi um pouco mais para frente, uma moça sentada numa daquelas mesinhas que tem fixas ali na Sumaré, no meio assim, na ciclovia, e a moça estava com o celular assim, ó. Eu falei, moça, falando isso, eu falei, moça, pelo amor de Deus, toma cuidado com esse celular, né? Não. Toma cuidado, porque ali tinham 3 meninos que tentaram estourar o vidro do carro e não conseguiram. Vai ficar dando sopa com o seu celular. Ela, não, pode deixar, eu tô de olho. Eu falei, tá bom, fica esperto. E desci.
Tem mais uns 5 passos, veio o Rodrigo e falou, você tá falando com a moça? Eu falei, falando pra ela não dar sopa com o celular. Ele falou, mas aquela senhora da bicicleta disse que ela que estava passando pros bandidos pode descer e fazer o negócio. Era olheira. Então a olheira era uma tiazinha, desculpa, eu sou tiazinha, eu tenho 54, eu posso falar. Não tinha 60 anos, sentada lá, só com o celular, escolhendo o carro que passava, acho que vendo se a pessoa estava distraída ou não, pode atacar. Você entregou o roubo pro bandido. De novo. Você acha que pode um negócio desse? É. Gente, é uma coisa tão assustadora. Você ilustrou muito bem o que a gente vive falando de forma reiterada. O crime não tem cara. Não tem. Muitas vezes, e é bom você falar isso, porque os estereótipos são quebrados. Muitas vezes, de forma preconceituosa, alguns estereótipos são colocados como criminosos, mas aquelas pessoas que não passam suspeitas, Não como mesmo. idosos, mulheres, até mesmo crianças, são aqueles instrumentos do crime, muitas vezes até chefiando essas quadrilhas. E você sabe que aquela moça, a gente já passou várias vezes, eu vi ela sentada E ali. ela já tava lá e sempre. Por isso que eu achei que fosse uma senhora que fica sentando pra descansar. Nossa, mandar uma patrulha lá, hein, chefe? Mas eles são ligeiros, São. né? Ela tá lá sentada. Mas como que você vai falar que ela fez alguma coisa? Não, essa não tem prova, né? Você não tem prova que ela fez alguma coisa. Mas você vê como é que as pessoas Pra estão, né? você ver como tá a situação, gente. Então, olha, quando fala assim, mas bandido tem direito, mas tem deveres, como todos nós temos. Então, se a gente quiser que esse país fique um país de fato seguro para todos, a gente vai ter que coibir a ação criminal. Sim, sim. Isso só com força, pedindo, olha, por favor, né, doutora Raquel, por favor, faça a sua parte, seja correto, tenha caráter, não vai funcionar, né? Quando o bandido ele entender que a atuação da polícia é uma atuação realmente contundente, quando alguém vai confrontar um policial, o policial ele está na legítima legalidade, né, do estrito cumprimento do seu dever, na legítima defesa de terceiro da sociedade, e não tivermos pessoas defendendo essa bandidagem, eu acho que ali a certeza da impunidade não vai imperar, porque o que parece esses abusos todos, essa valentia falsa, né? Falsa valentia, porque na realidade é uma covardia expressa dos criminosos, faz com que eles sejam incentivados por pessoas que ainda defendam a atuação deles em detrimento do policial. O policial ele está para proteger a sociedade, nem que a força proporcional e adequada seja necessária até mesmo para uma neutralização, um confronto, uma morte daquele criminoso. Então é isso que a população e os bandidos devem entender. Então esse exemplo foi muito claro, que a polícia atuou de forma contundente, claro, respaldada ali por ordens também governamentais. Claro. Se tivéssemos uma outra política de governo aqui no estado, talvez estaria mais fácil a vida dos bandidos. Então, claro que a gente tem que deixar com que o Brasil, não só aqui no estado de São Paulo, mas que o Brasil enxergue isso. O necessário é a população estar protegida. O correto é fazer o justo, o que é a lei. O que é certo é certo, o que é errado é errado. Quem trabalha certo, trabalha certo. Trabalha errado e assume a consequência. Não tem. Porque a vida desse rapaz, essa não volta mais. Não. Infelizmente. Soldado Patrick, né? Não é? E o Cabo Família Marinho, um beijo destruída. pra ele também, que tá se recuperando, né? Que Tá. acabou sendo baleado. Cabo, força aí. E a família do Patrick, que Deus conforte de alguma É forma. verdade. Agora, vamos falar de mais um outro ponto de falta de segurança? Transporte público. Gente, pelo amor de Deus. Desde sempre a gente sabe que os criminosos atuam nos transportes públicos. Mas Sim. agora o negócio parece que tomou uma proporção ainda maior também dentro de ônibus, metrô, Sim, trem. sim. A gente vai rapidinho para o intervalo, mas fica aí e mande se você já passou por isso, o que aconteceu. Manda seu depoimento para a gente também, o que Boa. você acha desse assunto que a gente está abordando. 2 minutos só e a gente volta. Até já. Uma menina, Complicado. e acredita que de novo fui entregar o crime pro bandido? Olha, antes da gente ir para o intervalo, eu até comentei a situação terrível que a gente está de falta de segurança também nos transportes públicos, né? E a Alex fez até um resumo para a gente, né, Alex? Sim, dessa sim. história toda. Complicado o negócio. Ux, vamos ver? Olha lá, rodou. O ônibus é o principal meio de locomoção de 85,7% das pessoas
que usam transporte coletivo no Brasil. Outros 14,3% utilizam metrô, vans e os fretados. E além da superlotação, distâncias longas, ônibus com falta de manutenção, tarifas caras, as pessoas precisam conviver com mais um perigo. Só em São Paulo, um passageiro é roubado ou furtado a cada 36 minutos em ônibus, trens e metrôs. E a situação é bem parecida pelo Brasil afora. A aproximação física e a aglomeração de passageiros no transporte público favorecem a oportunidade para o furto. Esse tipo de crime acontece de forma dissimulada, sem que a vítima perceba. Outro problema enfrentado diariamente para quem usa transporte público é o assédio. Pelo menos 39% das mulheres que usam ônibus, trens e metrôs indicaram se sentirem seguras no transporte público. E até 45% delas relataram terem sido vítimas de casos de importunação sexual. Mas como devemos agir? Como vamos nos proteger? Evitar ser mais uma vítima de roubo, furto e assédio? De quem é a responsabilidade desta falta de segurança que somos obrigados a vivenciar diariamente? É, né, doutora Raquel? Que parece que o culpado é sempre a vítima, né? Que deu mole, né? Essas situações a gente percebe que são crimes, muitas vezes, sem violência, com uma destreza absoluta na prática do furto, né? Surrupiando os objetos ali de valor. Então, tem algumas táticas que eles utilizam, que é justamente tirar a atenção da vítima, para que a vítima foque em outro local, e ali eles conseguem de forma muito fácil. E a gente pode até remeter a algo que está sendo muito divulgado na internet, que são os pickpockets na Europa. São os furtadores. São aqueles que... Batedores de carteira, né? Batedores de carteira. E a gente viu uma deputada italiana ali em Veneza, que ela tem até uma comunidade, Cidadão Seguro, e ali ela mostra, mais uma vez, que o criminoso não tem cara. São meninas novas, bem vestidas, bonitas, que se camuflam ali no meio dos turistas. A gente tem até esse vídeo, pedi para os meninos passarem. Gente, você não disse que são bandidas, não. Não são esses daí, não. Tô falando das meninas que a gente... Aí, olha lá. São meninas normais, que eu digo assim, você podia achar que qualquer uma era bandida, menos as três. Não fala. Olha isso. Esse vídeo é italiano, gente, acabou viralizando, olha lá. A doutora Raquel falando. Bonitas envolvidas em atividades criminosas? Pois é. E por que será que a gente se surpreende, doutora Raquel? A gente tem aquele conceito errado de que bandido ou bandida é só aquela pessoa que você olha e fala, você fala, julga, né, da forma errada. Esse sim é o bandido? Exatamente. Os piores bandidos têm as caras melhores. Porque a gente fala até em bandidos do colarinho branco. Então a gente tem que falar, assim, numa nova leitura de enxergar a sociedade como realmente ela é. O crime e o criminoso não tem cara. E quando a gente quebra alguns estereótipos, ilustrando até com essas imagens que estão viralizando, faz com que a gente não se assuste tanto quando meninas novas, jovens, bonitas, pratiquem furtos e crimes. Na própria Avenida Sumaré, aqui na região de São Paulo ou na Avenida Paulista, são pessoas que estão bem arrumadas, que passam ali realmente aparentando ser estudantes ou até mesmo trabalhadores. Então a gente não pode julgar pela aparência. Esses estereótipos estão sendo quebrados cada dia mais e a gente tem que estar alerta, não podemos estar vulneráveis. É aquilo que a gente sempre fala, né? Para que a gente se proteja, a gente tem que antecipar o passo do ladrão. Pensar com a cabeça dele, né? Se a gente antecipar, a gente já complica a vida do ladrão. Quer dizer, nada de ficar andando na rua, sempre que possível, né? Vai caminhar, não leva bolsa, celular, à mostra, nem pensar, te fazendo uma selfie, tudo que eles querem é que a gente faça isso, né? A gente precisa sim ter um policiamento mais forte, mais polícias na rua, mais investimentos em segurança, mas claro, a nossa parte é não facilitarmos a vida do ladrão, vamos complicar. Para que eles não tenham tanta facilidade, a gente vê essa facilidade justamente na distração. Sim. A vulnerabilidade é a ausência de atenção. Mas aí a gente volta para outra história. Ok, que a gente fique ligeiro. Mas o bandido é preso, e aí ele chega lá na audiência de custódia, roubou um celular, roubou não sei o quê, vai ser solto. Aí a polícia, que já tem um número muito menor de policiais do que a gente precisa para o estado de São Paulo, a gente já falou sobre esse efetivo que diminuiu absurdamente, não foi reposto, a gente passa a ter vários problemas, que o bandido tem a certeza da impunidade. Você fala assim, vou ficar preso 2 dias? O que são 2 dias?
Saiu de lá, vira o brother de mais bandido ainda. Olha, o cara já saiu, que ótimo. Então vale o carimbo da impunidade para eles. Isso faz parte também de um complexo de legislação, né? Sim. A nossa legislação, ela está, sim, muito fraca pela evolução dos crimes e pela reiteração dos crimes. Sim. Quando o criminoso, ele percebe que aquele crime é praticado e ele sai impune, se ele só fica um dia na cadeia e no dia seguinte ele está praticando outros crimes, claro que a gente está incentivando a prática dos crimes. Então, essa política criminal de desencarceramento em massa, a gente faz com que a sociedade fique encarcerada nos seus lares. Então é isso que a gente não pode deixar mais. Isso não dá para aceitar, Não, né? parece que o crime compensa, né? Para o criminoso, para ele, na cabeça dele, é isso. O crime compensa aqui no Brasil mais do que em qualquer lugar do mundo, né, chefe? É verdade. O Rafa tá num ônibus. Opa! Ô, Rafa, onde você tá? Oi, Kátia, boa tarde para todo mundo ligado aí na tela da Band no Melhor da Tarde. Tô aqui, ó, vou te falar, tô aqui em Taboão da Serra agora, sentido Campo Limpo. Estamos aqui no ônibus. Tá balançando aí, Buiú? Ô, Kátia, o negócio é o seguinte: esse ônibus aqui, essa linha aqui já encheu um pouco, já deu uma esvaziada, já enche, justamente porque as pessoas vão parando, né? A gente saiu lá do metrô Butantã, né? Da estação Butantã em São Paulo, sentido Campo Limpo. Então, assim, dá uma enchida, dá uma esvaziada aqui, mas o que a gente observa é sempre a cautela de todo mundo que entra aqui, viu? Mochila na frente, todo mundo muito esperto e ligado o tempo todo, Kátia. Tem que ficar ligado o tempo todo mesmo, mas não pode esquecer que às vezes acontece um arrastão nos ônibus também. Então você pode estar com tudo escondido, mas na hora que o bandido entrar e falar, bom, um por um me passa tudo, a melhor saída e única saída é passar. Não tem como você a falar que não vai entregar, que fingir que não tem nada, que vai dar problema, né, Rafa? Não tem jeito, Kátia. Se o cara chegou aqui, anunciou o assalto, realmente fica preocupado a situação. Muitas pessoas têm aquele celular do bandido, que é um absurdo. A pessoa tem que ter um celular para ser roubado, já preparado para ser roubado. Mas muita gente, infelizmente, sai de casa preparado, digamos assim, para se precisar ser assaltado, ter ali uma solução. Infelizmente, a gente tem que acabar pensando desse jeito. Agora, você tem alguém da SP Trans aí também? O Rodrigo está me passando para passar mais informações para a gente, como a gente pode fazer, quais as piores linhas, tudo? Tenho sim, nosso amigo da SP Trans está aqui, ele vai falar com a gente. Vou sentar aqui ao lado dele. Tudo bem? Tudo bem. Tudo certo? Boa tarde, tudo bem. Henrique, me fala uma coisa, antes de mais nada, quais medidas aí que vocês tomam, né, na verdade, para tentar evitar ou coibir de alguma maneira a ação dos criminosos dentro dos ônibus? Inclusive, a gente tem, aqui no nosso ônibus, implantamos câmera de segurança, é um pedido da SP Trans. A câmera fica ali próxima ao motorista, ela acaba pegando praticamente todo o carro assim. Então, ela acaba focando se tiver alguma coisa de assédio, algum furto, às vezes a gente consegue ver por ali também. O que é muito bom, porque acaba também coibindo um pouquinho, pelo menos, as pessoas que pretendem agir, principalmente com assédio, né? Porque a gente sabe que o criminoso, aquele que assalta, tá até olhando para a câmera e dando tchau, eles não estão se portando muito. Mas esse que muitas vezes se esconde e acaba assediando, um assediador, esse fica um pouco mais constrangido, né, doutora Raquel? Sim, esse criminoso, o que pratica crimes contra a dignidade sexual, porque quando a gente fala uma importunação sexual contra mulheres dentro de transportes públicos, é uma situação em que a mulher ela é muito violentada dentro da sua intimidade. Sim. Aquelas ejaculações de inopino, que eram até moda, até essa lei de importunação sexual em 2018, dar penas mais severas, porque antes a gente tinha um vácuo ali na legislação que a gente não conseguia prender esses caras. Era um ato obsceno, era uma contravenção penal. Então, é muito importante que a gente utilize a tecnologia para instrumentalizar e auxiliar o trabalho da polícia. Se não inibe, consegue com que a polícia possa identificar mais rapidamente esses criminosos. Então, é isso mesmo, a gente tem que cercar esses criminosos para que eles tenham cada vez mais dificuldade na prática dos crimes. E a mulher tem que denunciar, né, gente? Tem que fazer boletim de ocorrência. Na verdade, as pessoas, de uma forma geral. Às vezes a gente fala, vou perder um tempo fazendo boletim de ocorrência, não vai dar em nada mesmo. Não vai dar em nada mesmo. Se a gente não faz boletim de ocorrência, se a gente não deixa registrado o problema, como a gente quer que depois
a gente tenha a realidade do número de casos do que acontece de cada crime no nosso país, né? E não só por isso, o criminoso, ele tem a prática de ter o mesmo modus operandi, a reiteração, a forma da prática do crime, até mesmo as vítimas, os alvos, são meio que parecidos. E ali a polícia, coletando esses dados de outras vítimas, ela consegue identificar aquele criminoso, fazer o roteiro, a rota daquele criminoso e prender o criminoso para que ele seja responsabilizado. Uma coisa que a gente tem visto muito, e eu acho que até felizmente no primeiro momento, quando uma mulher percebe que está sendo vítima do assédio, da importunação, ela denuncia, as outras pessoas do ônibus param, gritam, chamam a polícia. Tem gente que extrapola, às vezes acaba agredindo ali e aí depois só chama a polícia. Qual é o limite ali, doutora, para a gente fazer o certo e não fazer o errado? Quando alguém está praticando crime, qualquer reação é uma reação de neutralizar a continuidade desse crime. Assim como a gente não tem previsibilidade do criminoso, o criminoso não tem previsibilidade da reação da vítima. Claro. Então, se a vítima ela tem uma reação mais agressiva, ela está se protegendo. Então, a gente tem que analisar todo esse contexto também para perceber se ela ultrapassou ou não a esfera da legítima defesa. Então, essa vítima, é impossível a gente avaliar ali o comportamento humano se aquela vítima ela vai ficar muito agitada e agredir aquele criminoso que está, de repente, mostrando, mostrando seus órgãos de forma obscena. Então, o criminoso ele tem que tomar cuidado, sim. O criminoso ele não pode... Ele fez uma escolha. Ele fez... Aí a consequência é do criminoso. Da ação dele, né? Agora, Rafa, pergunta ao Henrique, por favor, qual a atitude que o SP Trans tem de informar as mulheres de como elas agirem, por exemplo, quando entrarem no ônibus e que percebam que está cheio demais, quer dizer, qual a orientação que eles passam? Henrique, qual que é a orientação? A Kátia quer saber que a SP Trans, enfim, todas as empresas também acabam passando para as mulheres, né? Quando elas vão entrar no ônibus, se tem, assim, relacionado ao assédio, se tem alguma preocupação, se tiver cheio demais, talvez esperar o próximo. Tem alguma orientação? Sim, a gente sempre orienta as mulheres ficarem atentas por causa do fluxo e o que acontece. Se ela for molestada ou abusada, ela avisar imediatamente o motorista, porque o motorista vai se encaminhar diretamente à próxima delegacia, porque aí vai vir um caso de polícia, né? E é importantíssimo fazer boletim de ocorrência, viu, Kátia? Porque as mulheres precisam fazer boletim de ocorrência se sofrerem algum tipo de assédio ou importunação sexual no transporte público. É que você sabe que há uns anos atrás, a gente nem sabia qual era a nomenclatura disso. Tinha, né? Não tinha isso. As mulheres passavam por isso, era dito que fazia parte da vida. Era comum. Vocês resolviam, a hora empurrava, a obra batia, umas outras mulheres não conseguiam ter uma reação. Hoje a gente sabe que importunação sexual é crime, que assédio é crime. Então você tem que fazer a sua parte. Faz boletim de ocorrência, não se sinta envergonhada. Não foi você que causou isso. Você pode estar com um decote e saia curta, mas não foi você que causou isso, né, doutora? Perfeito. Até porque antes de 2018 não tínhamos nem esse crime. Não tinha o crime de importunação sexual. A gente colocava como um ato obsceno, até mesmo uma contravenção. É muito importante que a gente ilustre e fale a respeito desses crimes que estão evoluindo para que os legisladores prestem atenção também na evolução dos crimes para que eles sejam penalizados. Então, se a gente não tivesse a imprensa falando de forma reiterada a época daquela ejaculação de inopino, que é um absurdo, né? Nós, mulheres, estarmos dentro de metrôs ou ônibus e, de repente, um camarada, um covarde ejacular de forma repentina. Então, a gente tem que ter, sim, a sociedade e os legisladores têm que se atentar à evolução desses crimes, porque o criminoso ele é perverso e vai evoluindo também. Vai só piorando. O negócio só piora, só ladeira abaixo. Temos que ter leis para inibir a prática desses crimes. Para coibir. Ô, Rafa, quais situações que mais eles percebem dentro dos ônibus hoje em dia? Quais as situações que mais falhou na hora, Kátia? São mais frequentes no dia a dia dos ônibus. São mais frequentes no dia a dia dos ônibus. Quais situações são mais frequentes no dia a dia dos ônibus? A superlotação, né, acontece muito, então aí tem pessoas que aproveitam desse fluxo, desse movimento, principalmente no horário de pico, né? Então a gente fica assim preocupado, porque existe muita mulher voltando do trabalho, ou às vezes indo para o trabalho também, que hoje em dia são polidinâmicos, né? Então a gente tem a preocupação de conscientizar que elas vão ter esse apoio sempre, né? Caso presencie alguma coisa, algum ato assim, que ela seja ilícito com alguma outra mulher, ou ela sofra também, que ela fale com o motorista e ele vai se conduzir até a delegacia mais próxima. E rola investimento muito forte também nas campanhas de conscientização, né? Tanto que a gente vê tem alguns ônibus que são logados, né? Totalmente adesivados, falando justamente
sobre isso, né? Sobre essa questão. Isso, a Spetrans tem 2 campanhas que as empresas adotaram, que é uma não ao abuso e não ao racismo. Então tem carros que circulam caracterizados com essas campanhas. Entendi, tá aí, Kátia. Então, de uma certa forma aí, tentando ajudar, né? Todo mundo tentando se ajudar aí para tentar evitar assédio e também crimes nos ônibus. É verdade. Obrigada, viu, Rafa? Agradeço o Henrique pra gente, por favor, também. Só pra gente ter uma ideia de números, ó, assédio no transporte público, 39% das mulheres ouvidas indicaram se sentir inseguras no transporte público. 45% das mulheres relataram terem sido vítimas de casos de importunação sexual dentro do transporte coletivo. E vou te falar mais, eu acho que tem um número muito maior, que as mulheres se sentem constrangidas Vergonha, de falar que já sofreram isso, né, doutora Raquel? Quando a gente fala em crimes sexuais, crimes que envolvem esse contexto sexual, que viola a intimidade, eles são 90% subnotificados. Ou seja, a gente tem conhecimento de 10% da prática desses crimes. Às vezes a mulher se sente tão mal que não comenta nem com as amigas. Não. Porque é tão humilhante, constrangedor, né? Ainda tem aquele lado machista que vai dizer, mas também, que roupa que você estava usando? Estava usando calça justa? E o decote? Isso é roupa de andar em ônibus, como se tivesse roupa. A mulher tem direito a fazer o que ela quer. Então, né? então tem que fazer boletim de ocorrência, tem que reclamar, tem que fazer valer seus direitos. E o direito da gente é muito simples, gente. É direito de ir e vir e de você ter ali a sua condição respeitada. E pode ser mulher, pode ser homem, não interessa. Sim. Faltou respeito, cometeram um crime, boletim de ocorrência, né, doutora Raquel? Sim, e por mais paradoxal que possa até aparentar, quanto mais denunciarmos os criminosos, mais eles irão estar enfraquecidos. Porque quando as vítimas elas se sentem envergonhadas e escondem o crime, elas só estão fortalecendo esse criminoso para que ele possa ali continuar a prática do crime com outras vítimas. Então é necessário que denuncie, sim. A gente protege o criminoso desse jeito, né? Queria agradecer demais a sua participação, como sempre, é maravilhoso. Nosso espaço está sempre aberto para que a gente possa falar das campanhas, de situações que a gente possa abordar, para a gente conscientizar a população. E mais do que nunca, você sabe que aqui o nosso espaço é só você chegar, entrar, que vai ser sempre muito bem-vinda, viu, doutora Raquel? Eu que me sinto muito honrada em falar justamente de temáticas importantes para a sociedade. Muito obrigada pelo convite, estou à disposição. Obrigado, doutora. Queria mandar um beijo para dona Júlia, que é mãe da doutora Raquel, de que assiste a gente sempre. Um beijo, dona Júlia. Ó, embora a senhora mora em Santos, espero um dia desse a gente poder se conhecer, tá bom? Boa. Grande beijo para você. Ela faz bolo? Traz um bolo, dona Júlia, quando vier, manda aqui. Faz flores. Floricultura, muito fofa. Vou passar os contatos da doutora Raquel para que você possa seguir nas redes sociais, porque ela sempre coloca ali assuntos importantes sendo debatidos, fazendo a gente pensar, raciocinar, comentar com os amigos e familiares. Então vá lá, @Raquel Galinete, Galinete com 2 L's e NATI. E aí você tem as informações ali para você ficar bem informado e saber dos seus direitos e deveres. Obrigada mais uma vez. Eu que agradeço. Maravilhosa, doutora. Vamos rapidinho pro intervalo, que na volta... tem um famoso, quer dizer, um casal famoso tem uma dívida gigante para pagar. Não sei como fazer isso, já não é a primeira. Tem Mantovani e muita coisa também. É o Belo de novo? É o Belo. O Belo e a Graciane parece que estão com dor de cabeça na justiça, hein? Acho que nunca perderam a dor de cabeça. 2 minutos e a gente volta. Chefe, depois do Fiuk, o Rafael andou de ônibus pela primeira vez, né, com o Fiuk. Gente, daqui a pouquinho a gente tem Mantovani com as previsões para todos os signos. Eu espero que tenham muitos signos no bom e no ótimo, poucos no ruim, mas a gente nunca sabe. Não, a gente nunca sabe, chefe. Agora, eu acho que o tempo não tá muito bom, e já faz tempo. É pro Belo e pra Graciane. Ai, Jesus, tão Pois é, depois parece que a gente ia ter um desfecho ali naquela história com o Denilson, que eu não sei se de fato... Não, teve não. Não, né? Então, só que agora o problema parece que é outro. Uma ação que já corre desde 2017, agora se tornou um outro problema, outra dor de cabeça para o casal. Gente. Eles são sócios de uma empresa de produção artística que fez um contrato de prestação de serviço que garantia exclusividade com esse parceiro. E aí, essa empresa acabou levando para a justiça essa discussão porque dizem que eles não cumpriram com o acordo. A exclusividade não acontecia? Não aconteceu. Ixi. E aí eles alegam e pedem a indenização de R$260 mil nesse processo. Só que como isso vem se arrastando aí, né, nos últimos 6 anos, o valor agora atualizado com os honorários e correção... 6 anos? Já chega a R$785 mil. Menino, mas eles estão com dívidas na casa do quê? De uns 10 milhões de reais? É por aí.
Acho que a gente sabe, né? Tem aquele problema que teve também lá com o hospital, teve o problema da mansão. É muito dinheiro envolvido e dor de cabeça, né? Porque querendo ou não, é briga com a justiça. Não vai naquele protesto, tipo, vai do que acontece, de você renegociar suas Renegociação suas ainda tá dívidas? valendo. Não, podia. naquela ele não pode, mas contrata um advogado e renegocia com todo mundo, mas tem que pagar, né? A gente até procurou a assessoria do Belo e da Graciane para ter um posicionamento em relação a essa história, porque é complicado, porque, segundo informações que a gente teve desse processo, foi inclusive solicitado a penhora da conta bancária da Graciane, porque ela é citada no processo. Só que eles não teriam encontrado o valor ali para que seja feita essa cobrança. Mas também quem vai ter 785 mil na conta? Parece, a informação que eu tive é que tinha R$2.000 ali na hora que eles foram executar a penhora. E aí a gente quis confirmar, entender o posicionamento deles diante desse caso, mas a assessoria disse que não ia comentar sobre esse assunto, porque o assessor falou que comenta sobre assuntos da vida artística e da carreira da influenciadora. A gente até fez contato com o Dr. Marcelo Passos, que é o advogado da Graciane Barbosa, mas até o momento ele não respondeu a gente para explicar os detalhes aí, a versão dela, que seria importante a gente entender por que essa empresa está alegando que não houve o cumprimento do contrato de exclusividade na prestação de serviço. Mas não era mais fácil ele responder? Com certeza. Eu acho, né? Mas a gente está aberto a qualquer momento aqui. Sim, se ele quiser responder a minha mensagem, a gente quer justamente entender o porquê desse imbróglio que corre ali na quinta vara do Tribunal de Justiça de Araraquara, Mas o que interior de acontece São com Paulo. esses dois? Como Eles é que assinam dorme? as coisas, não leem antes de assinar. Não põe no caderninho se você tem exclusividade com um, com o outro. O problema é que se fosse um caso só, que mas um vai monte de somando, coisa. né? Parece maldade, assim. Má vontade, né, de pagar, sei má lá. vontade, parece, mas sei lá o que é. Bom, enfim, um beijo pra eles. Que eles paguem as contas deles, que nem a gente paga as nossas, né? Tem que pagar em dia. Agora, gente, que susto final de semana a história da Maísa, né? Do incêndio lá em Recife, no apartamento que ela estava com os amigos, né? Um apartamento que ela estava ali com 7 amigos, 7 pessoas estavam dentro do imóvel, foi um susto enorme. Inclusive, há ali a suspeita de que tenha sido por conta de um ar-condicionado, né, da fiação ali, mas ainda a corporação, o Corpo de Bombeiros, não emitiu laudo confirmando se essa suspeita vai ser comprovada. Obviamente foi um susto enorme também porque tinha uma pessoa com deficiência ali dentro do apartamento que precisou ser retirada. As imagens assustou porque ela saiu muito abalada, chorando. E, obviamente, por ser uma pessoa pública, o caso ganhou uma repercussão ainda maior. Mas deu para perceber que o imóvel ficou realmente destruído, né? E parece que tinha duas pessoas com mais idade na casa também. Sim. Então, o medo estava junto com o cãozinho, era retirar eles todos, sem que ninguém sofresse nada, porque o problema não é só o fogo, é a fumaça, né? A gente tem uma matéria explicando o caso, né? Tem. O Jornal da Band fez uma matéria, acho que é bem legal, né? Porque ela explica em detalhes, a gente, até para ficar servir como alerta para todo mundo, né? A gente ficar atento. Carlos Simões fez a matéria, vamos ver. Do lado de fora do prédio, era possível ver a fumaça saindo do apartamento do 26º andar deste edifício. Dentro do apartamento tinham 2 moradores, a namorada de um deles, amigos da família e uma funcionária. No momento do incêndio, a funcionária conseguiu descer com um morador e os amigos da família. Um outro morador e a namorada dele ficaram presos em um quarto. O Corpo de Bombeiros foi acionado e conseguiu resgatar o morador e a namorada dele. Eles foram socorridos e levados pelo SAMU para um hospital particular. Um cachorro que também estava dentro do imóvel foi resgatado. A equipe da Defesa Civil do município que vai avaliar as condições, né, estruturais do apartamento e do prédio em si para poder liberar, né, aos moradores a voltarem a utilizar os apartamentos, né? No momento do incêndio, o prédio foi esvaziado e a atriz e apresentadora Maísa Silva foi vista na rua do edifício. Segundo testemunhas, ela é amiga dos moradores do apartamento e estava no local no momento do incêndio. Nossa, mas que medo, Que né? susto. E o mais importante foi que a Defesa Civil realmente, no primeiro momento, fez essa avaliação para ver a estrutura ali de como ficou o prédio, né? Ficou comprometido ou não, né? Eles prometeram fazer uma nova avaliação agora, uma vistoria nova para detalhar nos próximos dias. Por hora, eles não perceberam nenhum dano na estrutura do prédio, tá? Nem a necessidade das outras pessoas terem que desocupar ali o imóvel. Mas, obviamente, fica um alerta aí e nos próximos dias eles devem passar um relatório um pouco mais elaborado para saber se teve dano na estrutura, né? Até para entender o que causou esse incêndio, se abalou alguma estrutura, alguma coluna que seja uma coluna de sustentação ali do prédio. Não é brincadeira, né? Não, seríssimo. E vocês repararam como tem aumentado o número de casos de incêndios?
Ó, lá no meu bairro, no último mês, acho que teve uns 2, 3. Sério? Eu acho que tá esfriando demais. E aí a gente acaba fazendo umas gambiarras para aquecer, porque durante o dia faz calor, à noite esfria. As pessoas acabam fazendo uma gambiarra aqui, outra colar. Ou então acabam usando o ar-condicionado. Olha como ficou. No quente, apesar que aí é Recife, né? Recife é sempre quente. É um calor danado sempre. Mas a gente não faz, muitas vezes, a checagem da parte elétrica do manutenção, imóvel, né? Às vezes a gente vai comprando tanto aparelho, vai botando tudo nas tomadas, né? Quando eu era criança, meus pais perderam um apartamento, perderam tudo. Perderam tudo? Vocês estavam dentro de casa? Então, só a minha irmã e a menina que trabalhava olhando ela. E só foram perceber depois, parece que a moça, no momento, dormiu e queimou tudo, sabe? Meus pais perderam tudo. E aí, depois, quando fizeram um laudo, identificaram que era o ventilador de teto. Que poderia algum curto-circuito. Porque às vezes um curto, muda tudo. Uma faísca, pronto, já acaba perigo, tudo. meu. É desesperador. E derrubou tudo. Minha irmã estava trabalhando, meu pai também. Ela estava no quarto sozinha, Vocês no tinham berço. seguro? Não. Gente, isso é importante, Não sabia? seguro. A gente espera nunca precisar. Mas se acontece uma situação como essa, e aí você financiou o apartamento, a casa, faça um seguro. É R$200 por ano, R$250 por ano. Se você não colocar roubo. É muito Foi um mais baque fácil. na vida deles, assim, conseguir se refazer depois de perder tudo. Perdeu tudo, né? Perdeu tudo. Faz um seguro aí, nunca é demais, viu? Eu não tô vendendo seguro não, gente, é um conselho. Poderia, porque é tão bom. E é tão e sabe que as pessoas têm dúvidas em como usar isso, né? Não, e é super legal. E às vezes tem benefícios, às vezes encanador, outras coisas. Sim. Você vai ao longo do seguro. É baratinho, de É verdade. barato. E aí, mas que, graças a Deus, que não aconteceu nada mais sério como aconteceu com uma outra pessoa aqui em São Paulo, né? Eles também, todos passaram por avaliação médica, foram resgatados e até o momento, o retorno que a gente tem é que todos estão em bom estado de saúde, isso é o mais importante. Isso que deixa a gente feliz, né? Vamos falar agora, antes da gente ir com o Mantovani e, falando de susto, e o Pedro Sampaio, que deram um tiro no carro dele, ainda bem que era blindado. Jesus. Era na altura da cabeça, você viu? Não, era pra matar, né? Meu Deus! Foi na madrugada do último sábado, no Rio de Janeiro. Ele, inclusive, fez um post nas redes sociais, muito assustado, e depois agradecendo o apoio de todas as pessoas. Mas, obviamente, pelas imagens, a gente percebe que realmente foi o que ele disse. É um livramento mesmo. Livramento / carro blindado. Infelizmente, não são todas as pessoas, vamos dizer, a maioria das pessoas não tem mesmo condição de pagar para blindar o carro. Então, no caso dele, que é uma figura pública e tem aí uma exposição também maior, graças a Deus, o carro tem essa proteção, né? Mas você vê que o tiro foi para matar mesmo. Foi isso que eu não entendi, porque não era um tiro na porta, na era cabeça, um tiro na altura da cabeça da pessoa. O bandido é isso, ele vai mirar na tua cabeça para o carro parar, porque aí você morre na hora, né? Será que tinha alguém na rua, alguma coisa? Ele não falou muita coisa, né? Saíram poucas informações, acredito que até a polícia está preservando, porque deve abrir agora uma investigação até na região em que aconteceu e para saber se ele de fato era o alvo, né, desse tiro ou se era algo recorrente ali desses bandidos que estavam no momento tentando praticar o que inicialmente parecia ser uma tentativa de assalto, né? Inicialmente, porque eu nunca vi um tiro assim na altura da cabeça. Eles estão indo, é perigoso. Só se for para parar e ele não parou, sei lá, né? Enfim, um beijo pro Pedro também. Vamos falar de Ana Maria? Vamos. A Ana Maria foi lá para Record participar dos 70 anos de comemoração lá da Rede Record. E ela falou bem aquilo que a gente tinha comentado, de quanto que ela recebia na Record, como ela chegou na Record, né? Foi engraçado. E eu achei curioso isso mesmo. Você sabia? Não, porque na hora que a gente leu, aí saiu a conversão do que poderia ser um salário para uma artista, uma apresentadora como ela de televisão, na conversão dos 1.000 cruzeiros, ou seja, não tinha salário. Não tinha. O acordo com a emissora era receber 1.000 cruzeiros. Que hoje seria... 36 centavos, 40, só para não 40 dizer que não está recebendo nada. 40 centavos, imagina. Ana Maria Braga. 40 centavos por mês. Porque ela trabalhava numa editora, né? Aí ela foi demitida, mas eu achei também interessante. O jeito dela falar, eu achei o máximo. Ela fala mesmo e dane-se, foi assim que aconteceu. Que o moço mandou ela embora, né? Deu um pé na bunda, mas ela trouxe uma lição de vida, que a gente tem pé na bunda que joga a gente pra frente. E é verdade, faz a gente andar 10 quilômetros. Ela disse que queria mandar um caminhão de flores pra essa pessoa, se soubesse onde ele tá. Certo, tá ela, porque esse até hoje deve falar, nossa... Mas vai ver, ele nem lembra que era ela. Não, se ela usava outro nome, que não fosse Ana Maria Braga. Você até esqueceu, né? Mas ela já sei. Eu acho que a Ana sempre foi aquela figura, aquele cabelão, aquele jeito, né? Não sei.
ela devia ter dito o nome da pessoa. Será que ela... Fulano de tal, preciso te agradecer por você dar um pé na bunda. Olha como você me ajudou. Ela ainda foi elegante, não falou o nome do moço. Ah, eu falaria. Eu acho que falaria, olha, seu Cláudio, um beijão. Te amo, viu, Claudião? É porque, pra quem não acompanhou a história, ela basicamente foi demitida de uma grande revista onde ela trabalhava, e aí ela ficou sem trabalho, sem condições. Se arriscou lá, né? E ela disse que na época a Record estava procurando uma pessoa que não fosse tão novinha, né, pra assumir um projeto novo, pra fazer um programa feminino ali, né, de variedades pela manhã, e que ela se colocou à disposição. Mas que isso não teria acontecido se ela não tivesse sido demitida. Viu Ou só? seja, ele fez... Ser demitido, às vezes, é uma benção. No caso dela, deu super Foi, certo. E aí ela contou que começou com um programa de 2 horas, depois foi pra 3, depois pra 4, depois pra 6 horas. Ficou 6 horas no ar. E ganhou muito dinheiro, porque eu achei curioso essa parte. Ela falou, aí foi bom pra mim, foi bom pra emissora, eu comecei a ganhar dinheiro. E fez esse sucesso todo que hoje ela também, depois, né, desse sucesso na Record, recebeu o convite da Globo pra assumir ali o Mais Você. Muito legal. E ela postou um vídeo dela se preparando. Maravilhosa, né? Ai, você viu como eles colocam a roupa dela no manequim? Eu Pra achei ver se fica chique. combinadinho, bonitinho. legal, Ó, achei quer ver chique. lá? Casa que sempre me tratou muito bem, né? Devo muito Olha à TV lá. Record. Foi com chique. alegria mesmo que eu recebi o convite de fazer parte desse documentário, né, da história da televisão da Record, né? Porque a Record tem uma história longa, tem 70 anos já. Quer dizer, tem uma história, né, do início da televisão. Então fazer parte dessa história, eu acho que é um marco importante, né, na carreira de qualquer pessoa. Agora, voltar para o mesmo lugar que eu saí há 24 anos atrás, que nunca mais voltei, nem nunca mais passei na Barra Funda. Ah, nem passou na Barra Isso Funda. de apreensão, Tá por um tempão mais depois, né? alegria, mais ansiedade. Ah, vai dar tudo certo. Maravilhosa. Ela é maravilhosa. Tá tudo certo. Acho. Ai, Por que ai. ela foi de van? A equipe, eu acho que foi uma equipe maior. Acho que a Record mandou e foi cabeleireiro, maquiador, pra depois dar um retoque se precisasse. Aí será que ela achou que estava muito diferente de quando ela estava na Record? Ela falou que mudou muita coisa. Ela falou que, em especial pra cima. Ela disse aqui andando, eu lembro, mas foi crescendo ali, né? Os prédios e tal, a estrutura mudou. Às vezes impressiona você para outros. Sua história aqui, eu acho que diz muito por esse frisson todo que tem dos funcionários que a gente vê, sabendo, a Ana tá chegando, a Ana vem. Todo mundo querendo dar um tchauzinho, mas com medo. Tipo, né? Bem discretinho, tchau de mês. É. O pessoal o Geleia. com ela, né? É, o Geleia lá. Meu Deus, já tá há muito tempo ele lá também. Olha que lindo, né? Muito legal, né? Ela falou do desfile de cabelos. Ela falou que foi uma das coisas que mais emocionou ela, porque os cabelos que ela teve ao longo da carreira, né? São muitos, né? Eles investiram no bolo, ó. Ah, esse bolo, acho que foi a comestível. Isamara Manso que fez. Ah, ela mesma! Você conhece ela? Conheço! É caro um bolo desse, não é? Vou te falar, a Isamara é uma das pessoas, eu acho que mais foi uma grande parceira da Ana naquela época também. É? Dentre outros, o Benjamin e outros. E a Isamara, ela vem de uma linha, estamos falando de 23 anos atrás, hein? Que lindo, foi tudo, né? Ai. É um caminho de luzes. É, Muito bem bom, isso. muito bom, muito bonito. Ela que começou com um caminho de incentivo às mulheres, às pessoas se tornarem boleiros e boleiras. E ela tinha recheios fantásticos, massas fantásticas. Ela dava mini cursos no Note a Note, já na Ana, depois conheci também. Então ela E a mãe mexeu com a dela, ai, eu esqueci. Ai, como era o nome dela? Não sei o quê. Dona Maria Carnelós, que trabalhava também como culinarista, mas fazendo tortas salgadas e tudo. Cara, é muito legal. É a história da... E eu achei legal ela falando que o história. bolo, ali a foto era comestível em cima do chocolate. Eles ficaram em cima do chocolate. Eu falei, cara, que legal, que A tecnologia. Isamara é maravilhosa. Siga ela nas redes sociais, @Isamara Amâncio. Ela é muito boa, eu sigo ela. Eu só acho que a Globoplay já devia produzindo um documentário Ana Maria. Ah, podia mesmo, Tá né? lindo, Mas não sei né? se a Ana quer, então é melhor a gente não arrumar desculpa, indústria Ana, um pra vida beijo, dos boa outros. tarde. É. Agora, como está o céu hoje, Bantus? Tá bom. Amém, Senhor. Olha só. Ai, tá bom. Você sabe que amanhã a lua cheia vai entrar no signo de Aquário. Isso traz pra gente a possibilidade de pensar no futuro, de
buscar energia boa para planejar o futuro, já que Aquário é o signo que olha sempre à frente. Mercúrio está em Virgem, então a gente pode ficar um pouco mais analítico para o bem, né? Separar o joio do trigo, ver o que vale a pena, o que não vale, o que a gente pode investir ou não. A gente tem 8 signos no bom. Que ótimo! Tá legal. 2 signos no ótimo e 2 signos no Ai, difícil. hoje tá fabuloso. Maravilhoso. Então, vamos, tá fabuloso. Tá? Tá. Acho que foi uma das melhores semanas dos últimos 3 anos, vai. Nossa, chefe, tá É, porque teve pandemia. Ah, não, sei. 6 no bom? Nunca eu não teve via 6. 8 no 8 bom. no bom. Também não, anos já. verdade. Faz tempo que eu não vejo 8 no bom. Só se eu esqueci, né? Eu acho que faz tempo, sim. É, faz tempo. Por onde você quer começar? Pelo bom, né? Pelo Tem bom? tanto, né? É. Então vamos começar por Capricórnio. Capricorniano! Esse é um momento de iniciativa, de começar algo novo, de dar aquele primeiro passo que vai fazer diferença na sua vida, Capricórnio. Novas amizades virão para ajudar você a realizar coisas que você tem vontade. Essa é uma semana para você ter comprometimento com hábitos e atitudes novas. Que ótimo, né? Bom mesmo. Vamos ver a cartinha para os capricornianos. Essa, a própria. Os enamorados, momento para seguir o coração. Ouvir o coração no momento de dúvida é sempre interessante nesse caso. Capricórnio, você que é muito prático, objetivo, você que é muito pragmático, coloca um pouco de energia aí nas emoções, nos sentimentos, isso vai te fazer bem, vai ser bom para sua vida. Semana de soluções para alguns problemas. Que bom, que Amém. ótimo. Ótima semana para você de Capricórnio. Mais um bom, vai. Mais um bom? É. Vamos falar de Sagitário, então. Que bom, Sagitário. Olha aí, Rafinha, tá no Pois bom, é, hein? Rafinha, fica bom. Esse é um momento de buscar a paz interior e a harmonia e não ficar com pressa e nem ansiedade. Uhum. Se você precisar perdoar algo ou alguém, é uma semana importante para isso também. Mas o sagitariano guarda rancor? Não, é um Não, signo né? muito relacionado com o momento, até impulsivo às vezes. Então, é um signo que vai mais para frente do que ficar olhando para trás. Ah, que bom. Então vai ser uma semana tranquilona. Sim. Cartinha para sagitarianos, essa. A chave. Ai, que maravilha. A gente sempre gosta dessa carta porque ela diz assim, está nas suas mãos. Você decide. Você vai decidir, você decide, você escolhe e você vai abrir algumas portas que até então estavam fechadas ou trancadas na sua vida. Uma solução de algo importante está chegando. Pois conta pra gente, boa. compartilha, viu? Olha, Rafa? garrafinha. Vamos Maravilhosa. agora a um signo ótimo. Ótimo. É. Deixa eu pegar aqui. Peixes. Que felicidade! Maravilhoso, já estava precisando mesmo. Tava mesmo. Proteção espiritual na vida do pisciano. Amém. Amém. Relação com o divino, peça e será dado, independente de religião. Se concentra naquilo que você deseja, já que é um momento de fé, esperança, energia positiva e muita alegria chegando na sua vida, Amém. trazendo uma fase de renovação. Aleluia, Olha, é Senhor. bom você não vacilar essa semana, semana aproveitar tudo que tá 100%. Eu hein? acho. Depois não reclama, né? Depois não reclama. É. Essa. Aqui. Aí, É. Roda bom. da fortuna. Uau. Tem mudança. Mudanças positivas e felizes na vida do pisciano, trazendo prosperidade, trazendo oportunidades e ganho de dinheiro inesperado. Ai, Jesus, maravilhoso essa carta. Olha, que semana, hein, chefe? Falei que é uma semana brilhante. Brilhante, Divide com os se amigos Deus que são quiser. muito dinheiro. Deixa comigo, Exato. faço É. questão. Vai ser uma loucura. Obrigado por tudo. Olha, Obrigado você vê? vocês, astros. Muito obrigado, planetas. Mas Você- só tem que aprender a pedir, porque às vezes a gente não sabe pedir. Ah, é? Você tem que sempre... Não tem aquela história, a pergunta é mais interessante do que a resposta? porque O pedido é mais interessante do que ele ser realizado. E como você Olha. fala com o divino? Vou treinar amanhã até 10 para 1. Pode deixar. Segue, chefe. Vamos. Nada. Piada interna. Bom, vamos agora ao signo bom. Signo bom, É. Aquário. Aê! Que bom, hein? Melhora no campo emocional dos aquarianos, É. principalmente para aqueles que estavam aí passando por alguma dificuldade, alguma crise no campo sentimental. Esse é o momento de você ouvir seu coração também com mais clareza e nada de ficar só no mental. Às vezes é importante pôr essa pitada de sentimento, de emoção, pro lado bom, óbvio, porque Sim. isso vai trazer a possibilidade de novas alianças. Que ótimo. Tá bom? Vamos para uma cartinha para os aquarianos. Essa! Isso. Raposa. É, sempre tem um escondido por aí. É, prestar Tudo bem, eles atenção. fazem parte. Eu acho que das cartas negativas do baralho cigano, a raposa ela traz um conselho até que bom, porque diz o seguinte: não se mostre tanto.
ouça o seu coração com sabedoria, coloque estratégia onde precisa colocar estratégia. E eu sei que a maturidade ajuda a gente a encontrar também a clareza de quando as pessoas são amigas e não são. Sim. A gente sempre fala aqui, né? Nos detalhes é que mora o enredo de todas as histórias. E ver como as pessoas agem com as demais, né? Exatamente. E com você não vai ser muito diferente. Muito bem, ótima semana para nós de Aquário. Agora, você falou que tá 6 no bom, 8 no bom, chefe. meio com 6. 2 no ótimo, 2 no ruim. Isso. O que tem nesse céu para ser assim, tão benéfico desse jeito? O que a gente tem que lembrar é que a gente está com o Sol em Leão. Sol é sempre sinônimo de luminosidade. Leão é um signo que a gente sempre fala que é a criatividade, o coração do zodíaco. E a gente também tem aí algumas outras configurações que vão trazendo para a gente mais otimismo, mais energia positiva. E aí a gente não pode esquecer que a gente está entrando na fase da lua cheia. Amanhã a gente entra nessa fase em Aquário. Aquário é liberdade e libertação. Mas a gente vai se sentir mais forte para fazer aquilo que a gente sempre desejou? A gente vai se sentir com menos amarras. Sabe aquelas prisões até imaginárias que muitas vezes a gente cria? A gente acha que está preso a uma história, e na verdade não está preso a nada. É você que criou a ideia e a crença negativa de que aquilo é uma prisão. Então, o signo de Aquário, além de olhar para o futuro, é um signo que fala de libertação. Como é que eu faço para me libertar, para ser livre? A gente vai encontrar esse caminho essa semana. Ai, que ótimo, para todos os signos, Para todos né? os signos. Aí vale aquela máxima. Onde você tem Aquário no seu mapa? Se você tem o Sol, o ascendente ou em pontos estratégicos do mapa, isso vai ficar mais forte para você. Então, o signo de Aquário, independente do seu signo, está regendo algum assunto na sua vida. Se for na sua área do trabalho, vai ser no trabalho. Isso, é por aí que Mas se não tiver Aquário no mapa, tem interferência? Não, Sempre tem todos. Sempre tem. Todos nós temos os 12 signos e nós temos 10 planetas. Todos nós. O que muda é a configuração disso. Desculpa, Brasil, realmente está ao vivo, ele resolveu fazer essa pergunta. Não, Pode mas seguir, é porque eu não sabia, eu não sei, nunca vi meu mapa completo assim. Então, às vezes no seu mapa, ele não está descrito de uma forma tão... Ele não está tão posicionado de um jeito que fica mais fácil da gente leigo visualizar, não é? Isso, e só o astrólogo ou uma pessoa que estude, entende bastante de astrologia, vai conseguir entender a divisão das casas, que são os signos regentes dessas casas, os planetas que estão ali dentro se comunicando e as áreas da vida que vão ser afetadas ou não por aquilo. Vamos entender. É legal, né? Por isso que é legal você, quando for fazer um mapa astral, tirar suas dúvidas com o astrólogo, mas depois colocar em cada casa que signo que você tem, que numa hora dessa você só procura e bate e fica sabendo em que momento você vai estar sendo beneficiado naquela semana, né? É isso mesmo. Vamos para mais um bom. Mais um bom? Escorpião. Opa! Muito bem! Tá bom. A semana é de muita intuição, de muita observação, de fazer planos. Então, Escorpião, essa é uma semana para você colocar energia naquilo que você quer ver realizado. Mesmo que isso não aconteça de maneira imediata, mas é o momento de gestar novos projetos e novos planos. Aquilo que a gente estava falando até no intervalo, né? Que às vezes as coisas precisam de tempo. Um bebê, para nascer saudável, precisa ficar lá os 9 meses na barriga da mãe. Forninho. Então, no forninho. Verdade. Então esse é um momento para você pensar, né, Escorpião, nos bons projetos, naquilo que você quer ver nascer na sua vida pelos próximos meses. Muito bem. Cartinha para os escorpianos. Aqui embaixo, né, Kátia? Essa. Aí pro fundão, isso. O Sol. Ai, que linda! Sol é sempre sinônimo de clareza, saúde, alegria e reconhecimento. O Sol sempre pede pra gente olhar para as coisas como elas são e não como a gente gostaria que elas fossem. Então esse é o momento do escorpiano aproveitar essa clareza para enxergar aí tudo que ele precisa trilhar, correr aí no caminho dele. Que bom. Ótima semana para você de escorpião, que vinha de uma semana tenebrosa. Exato, né? isso que eu ia te falar. E aí o Sol para iluminar essa semana. Amém. Vamos para um signo ruinzinho. Pois é, são só 2 e um deles é Gêmeos. Olha aí. De novo. Porém, não quero passar pano não, mas é um ruim que pode ser bom. Ajuda? Ajuda. Ah, que bom. Porque a gente sabe que o signo de Gêmeos é um signo rápido, signo de ar. Então ele está em todo lugar ao mesmo tempo, pensa em 1000 coisas. E essa semana é a semana da calma. Senta, respira, espera, não adianta ter pressa. Geminiano, se você correr, você vai seguir para lugares errados.
O melhor é dar um passo de cada vez e entender que a lentidão das coisas da sua vida, principalmente porque algumas coisas estão difíceis na vida do geminiano agora, precisam de tempo e você precisa amadurecer alguns aspectos. Que bom. Tá? Cartinha, vamos ver, para os geminianos, essa aí. O ramalhete. Ah, que presente bom. É, carta dos presentes. Você resumiu bem, né? A carta do ramalhete fala dos presentes que a vida pode nos dar, nos conceder. Então, indo com calma, com paciência, devagar, tendo sabedoria e prudência, você vai encontrar presentes no meio do caminho e você não vai ficar desamparado. Que bom. Ótima semana para você de Gêmeos. Gêmeos, chefe. Sabe o que eu tava lembrando aqui? Antigamente se dizia que agosto era o mês do cachorro louco. Ai, parece julho que não acaba. Então, mas dizem que o agosto é o mês que mais a gente sente que tá parado, que nada anda e de repente a partir de setembro voa, quando você percebe já virou janeiro. É verdade, esse ano vai ser assim ou não? Então, a gente tem essa marra, né, esse ranço com agosto. Falam que é o mês do cachorro louco, que é o mês do mau agouro, que não é bom mudar de casa, que não é bom fazer cirurgia. Não é bom nada, né? Acho que todo mundo já ouviu falar que é um mês horrível. Falam que é o mês do desgosto. Mas isso, gente, é uma crendice. Porque vai depender muito dos trânsitos que estão acontecendo no céu. Então, por exemplo, você pode falar assim, para mim o melhor mês é setembro, é maio. Mas naquele ano você passa por alguns trânsitos planetários difíceis que não vão garantir que aquele mês vai ser bom, né? Então, agosto é um mês mais lento, sim, de uma sensação nossa, porque é uma época do ano que a gente tá meio que na quarta-feira da semana. Não é nem vai o começo, pro fim, nem vai pro novo começo. Pois é, mas energeticamente pode ser um mês muito legal. A gente sabe que é um período onde o Sol está passeando por Leão, então é um momento da gente buscar a nossa energia, a nossa autoestima. Depois, mais pro finalzinho, o Sol entra no signo de Virgem, que traz clareza pra gente. Então eu acho que a gente pode, sim, começar a fazer as pazes com agosto. Eu não tenho nada contra agosto. Não, nem eu. Por sinal, acho que agosto e setembro desse ano vai ser um dos melhores anos. É? Eu acho. Pô, amém. Deus queira. Amém. Porque parece que agora as coisas estão caminhando de um tempo pra cá, de uns meses pra cá, parece que as coisas estão aliviando, e é um né? mês e é um mês também que não tem feriado, não tem nada, então fica um pouco mais chato, né? É verdade. A gente adora um feriado. Claro, coisa ao quem não vivo, gosta? né, chefe? Então é maravilhoso pra Adoro. gente, né? Bom, vamos agora a um signo bom. Bom. De outro bom. Virgem. Aê, Olha aí, né? virginianos! Mama brusqueta, olha, estamos bem. Direcionamento, melhora no trabalho, que bom. Principalmente no cotidiano, na carreira profissional como um todo. A semana pode trazer progressos e avanços, desde que você esteja disposto a trilhar esse caminho e ter clareza de onde você quer chegar, que é uma coisa que a gente está falando muito hoje aqui. E cuidado com as disputas desnecessárias, com medição de poder. O outro que é o poder, entrega. Faz a sua parte, faça bem feito. Muito bem. Cartinha para os virginianos. Vai lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente, lá pra frente. Aí. Essa aí mesmo. Ai, ai. Diabo. Ai, Jesus, coitado. Nem tudo que reluz é ouro. É ouro, exato. É a nossa velha e boa frase. O diabo é a carta que fala dos enganos, da fantasia. Cuidado com as falsas promessas. Preste atenção também com o diálogo. É importante você falar o que sente, o que pensa. Isso pode trazer mais clareza para sua vida e diminuir os mal-entendidos. Ilusão também? Também. Cuidado com as ilusões, com as fantasias. Ótima semana para você de Virgem, só fica atento a esse adendo. Aquela promessa que parece maravilhosa. Parece que é tudo que você sempre sonhou. Isso é golpe. Isso vale em todos os aspectos da vida, não só no amoroso, mas no trabalho, nas alianças, nas amizades. Em tudo. Ótima semana pra você de Virgem. Vamos pra mais um bom? Vamos. São 8. São 8 e muitos, né? Pois Já é. tem. Áries. Aê, do diretor. Ariano. Larga a mão pra você puxar. A semana vai ser ótima. Maravilhoso. O diretor tá pra... Você viu não puxar saco também? É melhor puxar saco que puxar carroça. Já diz o ditado. Ah, interessante isso. Tá poético. Não, mas aqui o nosso diretor é muito legal. Ele merece ter uma semana ótima. Contamina, a puxação de saco, aquela formiga fantasma, que você sente que ela tá aí. Você não enxerga, mas você sente que ela tá aí. Matheus levou 3 picadas dela. Comigo. Bom, depois o fofoqueiro sou eu.
O que quer dizer Áries? Áries é uma semana de despertar para um novo tempo, de mais alegria, de mais leveza também. Algum tipo de renascimento na vida do ariano, que poderá ter novas ideias, poderá ter novos caminhos a serem trilhados. E esse é um momento de novidades agradáveis. Oh, que bom. Então esteja aberto para essas coisas novas. Ouça bastante aquilo que é importante para você. Se conectar com a sua alma, né? A gente vive num mundo tão desconectado e esse é um tempo para o ariano se conectar e entender quais os caminhos que ele precisa seguir. E vai... Oi. Oi, que fiz? Oi? Agradáveis aí o negócio. Ah, novidades, notícias agradáveis, Definir? surpresas. Você quer que ele te diga qual é? Aí é outro Mas aí jogo. A pede gente pra faz Deus mandar fora. um WhatsApp, porque não tem como, né? Pois é, às vezes o ariano tá achando que a novidade vem de um lado e vem de outro. Então, O importante é que é bom. que bom que vem Da notícias onde boas vem, pra não você. importa, né? É isso mesmo. Cartinha pros arianos, você escolhe, vai. Ah, pro meu chefe maravilhoso vai ser parou aí com toda a luz, proteção e glória. Os ratos. É, jardim. Mas o jardim também não é grande coisa, não. O jardim fala assim, preciso cuidar desse jardim interior ariano, não ficar cultivando ervas daninhas no seu coração. E aí a gente sabe que as ervas daninhas têm muitos nomes, né? Raiva, mágoa, ressentimento, impulsividade. Tudo isso pode atrapalhar aí o bom andamento da sua vida. Mas o jardim fala de uma pergunta importante, Kátia. Olha. Faça a pergunta e terá a resposta? O que é realmente importante pra você, ariano? Para de perder tempo com o que não precisa perder tempo. Olha, maravilhoso, hein? Eu que tirei a carta, hein? Porque se lembra, precisa Se ele achar botar que na você lista. é melhor não perder tempo pensando. Ai, meu Deus, no próximo tem essa. Verdade, tem essa. Sem isso, hein? Vamos agora a mais um bom. Mais um bom câncer. Ê, canceriano! Tem um canceriano que me perguntou hoje, estava bem o signo, mas não vou lembrar agora. Aqui Foi no o Léo? estúdio. Foi você, Acho que foi o Léo? Léo, não foi, Léo? Foi. Não, do Léo tá Tá ótimo. bom, viu? Tá bom. Beijo, Mariana. Semana de estrutura, estabilidade, progresso, melhora material. Semana para trabalhar duro, fazer sua parte, não ficar esperando as coisas caírem do céu. Dê um primeiro passo, faça as coisas acontecerem e se dedique para o trabalho. Olha que ótimo. Maravilhoso. Cartinha essa. Aqui, Essa. um enforcado, momento de se sacrificar. É um momento de entender onde você tem que colocar força e energia. E essa semana você pode enfrentar alguns problemas, algumas dificuldades, mas você vai ter força, estabilidade para lidar com essas questões e essas dificuldades também. Pode ser uma semana de dificuldades kármicas. Então, nem sempre você vai conseguir resolver as coisas de imediato. Então, tem que ter paciência. Passei. Vai dar tudo certo. E colocar força e energia, a gente até sabe, né, Ale, do que a gente tá falando, mas é coisa em particular que eu chamo. Então, pode ser particular, guarda pra Não, você. desculpa. Você é particular porque você falou assim ao Eu achei que vento. tava no ar, foi mal. Você achou que tava no ar? Não, Não, fora do ar. Está no ar. Ah, é verdade. Bom, ficou Touro, Leão e Libra, um em cada um. Ai, Jesus. E agora, cara? Já vamos ver. Vamos falar já de qual? Ótimo, mas antes... amanhã a gente vai falar sobre problemas de tireoide. Então faz o seguinte, já vai mandando suas perguntas, a hashtag Melhor da Tarde, porque aí a gente já trazendo ao vivo o programa, a gente já vai esclarecendo cada vez mais o número maior de dúvidas. Então não perca essa oportunidade, porque você sabe que às vezes... a gente fica se questionando, minha mãe, meu pai, minha família, a maior parte tem problema de tireoide, será que eu vou Boa. ter? Quais são os sintomas? Então mande suas perguntas, amanhã a gente esclarece tudo pra você. No ótimo! No ótimo, Touro. Vocês dois Tenso aqui. no Eu senti uma ótimo? energia boa aqui. Ai, que Semana de muita iluminação, progresso, bom. prosperidade. Siga em frente com o futuro que você quer ver desenhado na sua vida. Você já sabe Então, qual é o desenho que você quer? Eu sei. Que é muito Coloriu. importante isso, né? Porque visualiza, né? Às vezes a pessoa fala assim, eu queria tanto que a minha vida melhorasse e nem sabe pra onde ou o quê. Então essa é uma semana pra você saber onde você quer chegar, Touro. Semana boa pra autoestima, boa pra saúde, boa pra trazer também novos amores e Amém. novas realizações. Tomara. Vai dar match no Tinder! Eu falei de colorir, não é bom a gente colorir a vida? Também. Mas colorir em que Tem gente- sentido? Porque tem gente que vê a vida só preto e branco, gente. sabe, sem Ah, graça? sim, entendi. Então você pensar como você quer se sentir naquela situação. Eu já penso tudo isso. Imaginar mesmo, visualizar. Imaginar não, já tenho Viver. certeza.
Vivenciar. É isso, é sentir. Abrir a tela mental e Vou vivenciar fazer aquilo. isso essa semana, então. Isso mesmo. Tem a ver com o que eu te falei já hoje. É verdade. Eu não sei o que você falou, mas Vamos lá. segue o que ele disse. Mas foi ótimo. Tá bom. Vamos lá. Cartinha... Essa aí mesmo. Serpente. Ixi, Maria. É onde a gente baixa a guarda. Quando a gente tá feliz, quando a gente tá super bem, a gente baixa a guarda. E essa é a carta da serpente, fala assim: presta atenção, usa da sua estratégia para falar o que você precisa falar. Nem sempre dá para dizer tudo que a gente pensa, que a gente sente. Espontaneidade precisa ter um filtro também, né? Pra ele, foi nessa tão fofo, carta. né? Ele não é de falar tanto, quer dizer, eu acho, Não, né? não é. Não. Nossa, Mas mãe. cuidado com as cobras no meio do caminho, com a Ai, falsidade, né? A serpente a gente não As pode... falcianes são As tristes. falcianes são tristes, estão aí pelo seu caminho. Sempre. Ótima semana pra você, Touro, mas cuidado com as serpentes todas aí. Temos Leão e Libra, um no ruim e no bom, vamos pro ruim. Ruim, Libra. Ah, de novo? Pois Coitado é. dos meus Ah, e o filhos. Rafael. Momento... Eu fiquei esperando o O ar. seu A foi encruado, hein, Sérgio? Não é nem Serginho, foi Sérgio. O libriano pode sofrer um pouquinho essa semana, porque algumas coisas que ele planejou, que ele quer que se realize agora, vai sofrer atraso. Então, é uma semana para você ter coragem, determinação, inclusive para continuar persistindo. Um atraso não significa, nesse momento, que você precisa abandonar os seus projetos, e sim criar força para seguir em frente. Um foco maior é Um persistência foco maior e não ter medo dos desafios. A gente sabe que os librianos são muito movidos pelo coração, também pelos pensamentos, às vezes fica criando coisas e é preciso prestar atenção quanto a isso. Muito bem. Cartinha pros librianos, essa. Imperador, olha só, o que a Ótimo. gente falou, seja prático, objetivo, determinado, busque a sua energia interior, coloque isso num direcionamento bom. E se você se colocar a serviço dessa energia, você vai ver que os obstáculos serão passageiros. Ótima semana pra você, de Libra. E no bom Leão, o Leão, último. exatamente. Kaká. Resolução de problemas burocráticos, né? Quem não gosta disso? É bom. Porque às vezes a vida fica tão encruada com problemas, né, que não dependem só da gente. São os piores. E aí essa semana é uma semana de mais equilíbrio para o leonino. A gente tem que lembrar que o Sol está no signo de Leão. Esse é o momento de você seguir a sua verdade, não tomar partido antes de conhecer todos os lados de uma questão. E pode ser uma semana boa para assinatura de papéis importantes, contratos, e para aqueles leoninos que querem se separar, pode ser uma semana de divórcios. Aproveite você de Leão, veja aí o segmento que você vai, né? Vamos tirar a cartinha? Vamos. Essa, isso. A casa, olha que que carta bom. bonita, né? Trazendo bastante progresso na vida do leonino. Uma semana bem interessante para as questões do trabalho. Cuidar do seu trabalho, da sua vida material, vai ser bem gratificante e trazer bons retornos para você. Muito bem. Agora, quer saber um pouco da tua vida diretamente? Vai lá. É só seguir o Mantovani nas redes sociais. @André Mantovani, com 2 N's no final. Tem mapa astral, tem dicas. Ah, dá até para fazer jogo de tarô? Por WhatsApp, Isso, né? o pessoal adora, porque me mandam as perguntas prático, né? e eu mando as respostas por áudio para você então. ouvir sempre que você quiser. E depois vai escutar as dicas todas do Mantovani lá no YouTube. É só colocar André Mantovani TV. Agora, vizinho, você voltou. Olha que elegante. Está com a pele bonita. Fiz um tratamento de pele. Não, sabe o que é isso? É relaxar um pouco, curtir com o que a gente ama, faz bem, E né? é mesmo, viu? É mesmo. Pode ter certeza que é mesmo. É bem. Uma semaninha, mas deu pra descansar. Você precisa tirar mais semaninhas Mas o assim. Mantos virou um fenômeno, hein, cara? Você viu? Você viu o seu Eu disse signo? a você pra gente matar o Mantos do ninho. Você deixou... Você criou um monstro, agora nós estamos ferrados. Mata no ninho, Tudo quanto é lugar que eu vejo, tá lá Mantos. Previsão daqui e dali. Você É viu? um fenômeno. Obrigado, Ele é. Datena. Graças A a culpa é sua, vocês. Kátia. Não. A culpa é da Kátia. A culpa é dele que é Eu bom. falei, olha, Mantos... Não foi na minha. Não foi. Criatura supera os criadores. Mas, né? mas, na verdade, nem você queria isso. Claro que não. É. Queria pior do que isso. Você viu o seu signo no ótimo hoje? Mas deve ter sido para fazer média, porque depois daqui as próximas 18 segundas-feiras Não. serão todas do ruim. Mas peraí, tá equilibrado, porque logo depois tem a serpente, precisa tomar cuidado Tem o quê?
A serpente, se tomar cuidado com as Eu cobras. falei, uma no cravo, outra na ferradura. Tinha que ter a cobra no meio do caminho, não. Então. Mas eu não preciso o banco tirar carta pra gente saber que tem serpente no nosso Ai, caminho. tem muitas, viu? Hã? Tem muitas serpentes. Tem pra caramba. Mas Elas que se ferrem também. É, mas a gente é um encantador de serpentes. Eles acham que a gente tá na deles, aí a gente... Mas cobra corta a cabeça. Né? Então... Tem que cortar a cabeça. Ô, Kátia, eu andei lendo que você tá querendo sair desse horário e ir pra de manhã, é verdade? Ai, gente, esse povo não tem o que fazer, fica cada hora inventando uma história diferente. Querem separar você da gente? Não, que quero nada, eu não. Você sabe que há uns anos atrás, até eles tiveram a ideia, o Agüera sentou comigo com o Rodrigo, conversamos, a gente falou por que a gente acha que não era legal, e aí eles concordaram. Então, o pessoal tá com uma conversa antiga, voltando ela. Conversa entendi. de 3 anos atrás. É, porque eu não aceitaria de forma alguma. Nem eu aceitaria. Você sair da nossa vizinhança. Nem eu. Mas você percebeu? Isso que eu não costumo me dar bem com o vizinho, não. Mas, vizinho, você percebeu que a cada tempo, quando não tem um assunto, eles resgatam um assunto? Não tem jeito. Cada um tem que fazer o seu trabalho e às vezes não tem muita notícia. Mas aí é mais fácil perguntar pra gente, liga e pergunta, a gente fala assim, olha, tem isso aqui que eu posso te falar. Pronto, melhor, né? Quer saber, falando de você, tá bom pra caramba. Dura quando esquecerem, né? Mas tudo bem. Tem hora que é melhor esquecer, né? Sabe como Eu é? acho que não. Eu já acostumei tanto com isso. Mas eu também sou que nem acostumei. o Judas, o que nego me malha não Eu tá não me no gibi. abalo, não. É gente me malhando pra caramba, eu não tô nem aí. Mas Os a gente... cães ladram e a caravana passa. É isso mesmo. Menino, eu levei um baita susto quando eu cheguei em Portugal. Por quê? Porque tinha lá o aeroporto. Eu já contei no sábado aqui, você não deve ter ouvido. eu não vi. Eu cheguei no sábado eu cheguei em Lisboa. Lá que dia que eu cheguei, nem lembro mais que dia que eu cheguei. Mas o aeroporto estava cheio de brasileiros esperando as famílias, porque tem muito brasileiro lá. Sim. Aí as famílias vão visitar e, de repente, os caras começaram a gritar, da Atena, fizeram um coro. Ai, que legal! Matilde chorou, eu fiquei emocionado. Que fofo. Eu esqueci de gravar, porque eu não tenho manha desse negócio de internet. Ai, na hora nem Mas foi espera. emocionante. Que lindo. Parecia um jogador do Benfica chegando Que lá. legal. Mas você viu como você é querido? Não, mas eu fiquei espantado. Quando eles gritaram, da Atena, eu falei, agora vão xingar, mas não xingaram. Não quer dizer não. É que você... Olha, foi um passeio muito importante que a gente viu o tamanho que a Band é. É muito que legal, pessoas, né? não só brasileiros de Portugal, portugueses que veem a gente pelo YouTube, mas portugueses que recebem a gente de uma maneira tão legal por causa do Brasil Gente da Band. E legal. Muita gente de outro país também de língua portuguesa, Angola, Moçambique, Cabo Verde, as pessoas assistem muito pelo YouTube. Eu fiquei muito feliz. Isso é bom. Muito bacana. E matar a saudade, né? Isso é ótimo. Claro. E cria um laço tão legal e importante. E ver que você continua lutando pelos brasileiros. Isso não tem coisa igual. É isto. É isto. E vamos dar a fila do banco daqui a pouquinho? Claro, estamos aqui já te esperando. Então é nóis. Fechou, então. Vou encerrar Beijo por no aqui. Rodrigão aí. Darei, Eu deixa gostei comigo. desse negócio dele ficar falando aí. Acho que é bacana. Tem que entrar mais vezes. Mas é melhor não, porque daqui a pouco ele começa a falar dando bronca. É melhor deixar ele quietinho. Isso pode. Fala, Rodrigão, velho de guerra. Tava morrendo de saudade de você. Eu também, é nóis. Eu amo você. Um beijo, vizinho. Também. Um beijo, vizinho. Até já, viu? Beijão. Olha, siga a gente nas redes sociais, @Mateus Baldi, @Sampaio Alex, @Kátia Fonseca, @André Mantovani. Amanhã, 2h30, a gente espera. Beijo. Ia ter que acordar muito cedo se fosse continuar. Olá, boa tarde, amigos e amigas da Band. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Está entrando no ar o Brasil Gente. Espero que você tenha muita informação. De agora até 7h20 da noite, quando começa o Jornal da Band, o maior jornal da televisão brasileira. Bom, Kátia... Vizinho! Deixa eu já pensar, o Claudinho, vou virar para essa câmera. Você devia ter esperado virar o Claudinho. Agora que já virei, me pegou de perfil, que não é um dos melhores. Mas, Kátia, vamos então à fila do Mantos? Os que o Mantos jogou no lixo do primeiro. O Mantos desprezou um monte de gente e agora vai... Porque não cabe. O Mantos vai acabar tendo um programa de televisão. Porque ele faz tanto sucesso, mas tanto sucesso que devia ter um programa só dele. Mas tem no YouTube. Qual é o endereço do YouTube?
André Mantovani TV, lá no YouTube, é só me seguir, se Não inscrever ouvi lá que eu no tô canal. surdo, repete. André Mantovani TV, só se inscrever, tem previsões diárias para todos os O signos. que tem lá, além de previsões diárias? Tem a carta da semana para você fazer a sua pergunta, tem as dicas para você aproveitar melhor o seu dia a dia com as energias daquela semana. Tem muita coisa legal. Auxílio lá. emergencial, não, esse não tem. Ainda não. Ainda não, mas vai ter. Ainda não. Mas tem auxílio emergencial espiritual, que é muito mais Isso importante. sim. Eu estava Isso vendo o Mantos fala com uma facilidade assim, Ele com fala. conhecimento de Calmo, causa. né? E ele passa uma leveza aqui. Às vezes até eu que estou verdade. meio chateado, fico bem ouvindo o Mantos falar. É por isso. Bacana, é verdade. É ótimo. Vamos à primeira carta da fila do Mantos. Vamos. É do Gustavo Henrique. Boa tarde, da Atena, Kátia e Mantos. Já tenho 3 filhos. Quero saber se vem mais um por aí. Abraço a Vise, todos. quer mais um? Vixe Maria. E vai ter. Vai! Vai ter! Vai. Aí, Fidel, Carta faz do barulho, mundo. Fidel. Tá dormindo, Fidel? Ele desmaiou. Será que é ele? Vai pro quarto. Acorda aí, Fidel. Já é 5 horas da tarde. Vambora, vai ter mais um filho. Carta do mundo, a melhor carta do tarô, falando de alegria, de felicidade e da realização desse sonho. Fidel fica emocionado quando vê o Mantos. É porque o Mantos tirou aquela carta que enganou a menina dele e fez ela voltar com o Fidel. Mas ele tá bonzinho Tá. agora? Ai, vamos Mal ver quanto menos, tempo viu, dura. Kátia? Mal menos. É, então. Por isso que eu Pau perguntei. que nasce torto, não é torto. Segunda carta da fila do Mantos. Ana Flávia Kieffer. Olá, ando muito triste, desmotivada por uma série de fatos. Queria saber se vai demorar pra minha vida dar uma virada. Primeiro não chega pra lá na Obrigada. tristeza, né? É. Sacode a poeira e dá a volta por É cima. melhor né? deixar os outros tristes do que você ser triste, minha filha. Eu sempre acho melhor. Deixa no vácuo. É. Carta boa, carta Boa. maravilhosa. Opa! A casa, falando de estrutura e estabilidade. E eu acho que esse conselho que você, Kátia, da Atena deram, vale muito a pena. É cuidar da casa interna, ficar bem, feliz. É de dentro pra fora que as coisas Você sabe que acontecem. o cara me falou lá em Portugal, e é verdade, o Zé, O que quê? estava com a gente lá com a Bel, um menino muito bacana. Mas ele me falou o seguinte, quando o cara ficar com grosseria, bravo comigo, eu deixo pra lá, que eu sei que ele tá com grandes problemas. Eu, como não tenho nada a ver com o problema dele, deixo ele lá Passa viver pra a frente. vida infeliz dele. Boa, não é? Isso diz respeito sobre ele, não sobre É você. isso. É muito Eu melhor. faço isso, mas também de vez em quando chuto a canela. Eu faço isso. Bom, eu faço atenção, mais uma da fila do Mandos. Vamos, Antônia Garcia. Um beijão pra todos vocês. Sou do dia 8/7/70. Queria saber se uma porta de trabalho vai abrir pra mim. Tomara que 10 abram pra você. Tomara. Olha, Boca Santa, né? Carta 10? do mundo. O mundo é a melhor carta do Olha, que baralho. ótimo. Falando de realização, sucesso. Você vai ter portas abertas, vai se realizar, vai ser feliz e vai ter prosperidade. Abra-se para essa realização. Viu que Você vê que o cara tem bom coração, né? O Mantos. Por quê? E quando ele tem que dar uma notícia boa, ele enche a boca e enche de felicidade e esperança quem tá vendo do outro lado. Claro. Quando ele tem que dar uma notícia ruim, ele ameniza. Ele dá a notícia, Ele diz passa que não tá pano. muito legal, mas ameniza. É por isso que tem um coração maravilhoso. Por isso que exato. vamos para a última carta do Mantos. Vamos embora. Vamos mais uma. Gabriela Fischer, boa tarde. Sou do dia 16/11/95. Que conselho as cartas dariam pra mim? Obrigada, beijos da Beijo Atena. você também. Conselhos bons, olha só. É? Carta do julgamento, dizendo que é um momento de renascimento, fazer as coisas de um modo diferente, buscar a vida de um modo diferente, parar de dar ouvido para os outros. Boa. Siga mais o seu coração e pare de julgar as pessoas e a si mesma. Vai te fazer Perfeito. Tá bom. Perfeitíssimo. Recado do Mantos, vem por onde, hein? @André Mantovani no Instagram, que eu te sigo, inclusive, sigo a Kátia. E também tem o meu YouTube, André Mantovani TV. E o Zap, como é que é essa história do tarô por Zap? Se você tem uma pergunta, uma dúvida que você legal. quer fazer pro tarô, você me manda a pergunta e aí eu te envio Qual a é o resposta Zap? por áudio. Então, aí tem que entrar lá no site. Ah, entendi. Pra Aí poder pega lá adquirir por lá. o link. E aí lá. fala diretamente com o Mantos, que é o Mantos que atende. Isso. Bom, né? já na hora, simples, rápido.
Quer tirar uma cartinha pra você? Vamos pra mim? tirar uma cartinha? É. Bom, tira que eu tô pensando numa coisa aqui, vai. Pensa, mentaliza essa mentalizei. coisa. Já? Mentalizou? Então, ele vai passar a mão e você fala para. Para! Aê! Para! A justiça. Justiça seja feita. E aí? Significa o quê? Justiça diz que esse é um momento de muito equilíbrio para você pesar o coração e a razão antes de tomar qualquer decisão. Caminho do meio. Esse moleque é impressionante, Cátia. E a Carta da Justiça fala, inclusive, da possibilidade de novas associações, assinatura de Cátia, papéis importantes. eu não gosto de tirar carta pra mim, porque esse menino, ele é impressionante. Mas eu não gosto de tirar carta pra mim, porque esse menino é fora do comum. Mas isso é bom. Não, mas ele foi em cima do negócio. Foi que você vai vender aquela casa que você queria lá. Moderação, caramba, eu vou pensar, mas vou fazer a coisa mais louca possível. Bom, minha querida Cátia, a melhor apresentadora do Brasil, vizinho, você morrendo de saudade de você. Também Ai, que saudade de você. Também. Bom, Tio, tá beijo grande, Mantos. Beijo da Tena, obrigado. Eu falei que o Mantos